Nada do que você está vivendo em relação ao dinheiro é definitivo. Uma palavra silenciosa, dita da maneira certa, começa a mover forças invisíveis que reorganizam caminhos, pessoas e oportunidades, mesmo antes de qualquer sinal aparecer no mundo físico. A prosperidade não é algo que vem de fora. Ela é uma resposta espiritual a um comando interior. E neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo já começou a se ajustar no campo invisível da sua vida. O dinheiro nunca foi apenas matéria. Ele é movimento. Ele é resposta. Ele é um reflexo direto da consciência que você sustenta em silêncio todos os dias. Por muito tempo fizeram você acreditar que prosperar era difícil, que era preciso lutar, insistir, forçar, provar o seu valor, mas existe uma lei mais alta em ação. Uma lei que não depende do esforço humano. Uma lei que Florence Scovel Shinn ensinou com absoluta clareza. A palavra, alinhada com a verdade, abre caminhos onde antes não havia nenhum. E quando essa palavra é dita com consciência, com calma, com certeza, o invisível começa a trabalhar imediatamente. Sem ansiedade, sem barulho, sem aviso. Existe um motivo para você estar aqui agora. Porque esta não é apenas mais uma mensagem sobre dinheiro. Esta é uma ativação. Você não foi guiado até este vídeo por acaso. Existe um chamado acontecendo, um chamado silencioso, e ele não está vindo de fora. Ele está vindo da parte de você que já sabe que nasceu para viver em provisão, em fluxo, em abundância natural. Respire, sinta isso. Há um alívio começando a tocar o seu coração, porque pela primeira vez você não precisa correr atrás da prosperidade. Você só precisa dizer isto, uma única declaração, simples, direta, viva. E quando essa palavra atravessa a sua consciência, ela deixa de ser som e se torna decreto. E decretos espirituais não voltam vazios. Eles reorganizam circunstâncias. Eles dissolvem atrasos. Eles atraem aquilo que já tem o seu nome. Neste momento, sem que você perceba totalmente, velhos padrões começam a perder força. Velhas crenças começam a se soltar. Velhas portas começam a se destrancar por dentro. Porque a prosperidade não responde à necessidade. Ela responde à identidade. E algo em você está pronto para assumir essa nova posição. Você não está ouvindo estas palavras para aprender algo novo. Você está aqui para lembrar de uma verdade que sempre foi sua. A provisão é o seu estado natural. O fluxo é natural. A abundância é natural. E a palavra certa, dita no estado certo, no tempo presente, coloca você novamente dentro dessa corrente. Fique aqui. Permaneça em silêncio interior por alguns instantes. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um ensinamento. É o início de um movimento invisível que já começou a trabalhar a seu favor. Você não chegou até aqui por acaso. Existe uma sincronicidade perfeita guiando este momento. Entre todos os conteúdos, entre todos os caminhos possíveis, você foi conduzido exatamente para esta mensagem, porque a sua consciência está pronta para receber uma nova ordem. Nada do que você viveu até hoje em relação ao dinheiro foi perda de tempo. Nem os atrasos, nem as portas fechadas, nem os períodos de silêncio. Tudo isso estava preparando o terreno interior para que você pudesse compreender a lei de uma forma mais elevada. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra não é apenas som. A palavra é direção. A palavra é comando. A palavra é lei em movimento. E quando você fala a partir da consciência correta, você não está pedindo, você está abrindo. Abrindo caminhos. Abrindo fluxos. Abrindo possibilidades que já existem no invisível. A prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa dentro de você como um estado silencioso de confiança. Um estado onde não existe culpa por desejar viver bem. Onde não existe conflito espiritual por querer abundância. Onde não existe medo de receber. Porque desejar prosperar não é ego. É alinhamento com a natureza divina da provisão.
Você não foi criado para viver em escassez. Você foi criado para expressar expansão. E talvez, por muito tempo, você tenha sentido que havia algo errado em querer mais. Mais liberdade, mais conforto, mais recursos, mais facilidade. Mas, na verdade, esse desejo sempre foi um chamado da sua própria essência, tentando levar você de volta ao fluxo natural da vida. A prosperidade é um estado de consciência antes de ser uma experiência material. E hoje, você começa a entrar nesse estado. Existe uma palavra-chave que começa a abrir esse campo. Uma palavra simples, curta, mas que carrega uma frequência espiritual extremamente elevada. Uma palavra que não força, não implora, não corre atrás. Ela apenas permite. Essa palavra é aceito. Quando você diz eu aceito, você sai da posição de quem busca e entra na posição de quem recebe. Quando você diz eu aceito a prosperidade que já é minha, você encerra um ciclo de resistência invisível, porque toda manifestação depende de permissão interior. E neste momento, algo dentro de você começa a relaxar. O peso de ter que fazer tudo sozinho começa a se dissolver. A sensação de luta começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. Não porque o mundo mudou lá fora, mas porque uma porta foi aberta aqui dentro. A palavra é a chave, e você acabou de tocar essa chave. Sinta a calma que começa a surgir. Sinta a segurança suave envolvendo seus pensamentos. Isso é alinhamento. Isso é o início do estado de prosperidade. E à medida que continuamos, essa consciência vai se aprofundar de forma natural, sem esforço, sem pressão, sem dúvidas. Porque quando a palavra certa encontra um coração disponível, a lei começa a agir imediatamente. E a partir daqui, nós vamos entrar no entendimento mais poderoso de todos. Nada pode se manifestar fora se não existir primeiro dentro. Nada começa no mundo físico. Nada. Tudo o que um dia se tornou visível. Primeiro foi um estado de consciência. Antes do dinheiro chegar, existe uma ideia, uma imagem, um sentimento silencioso de possibilidade. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas tentam mudar os efeitos sem tocar na causa. Mas a vida não responde ao que você faz. Ela responde ao que você sustenta dentro. Florence Scovel Shinn ensinava que a imaginação é o molde divino onde toda a realidade é formada. Isso significa que a sua mente não é apenas um lugar de pensamentos. Ela é o campo de criação. Cada crença aceita, cada palavra repetida internamente, cada imagem que você alimenta em silêncio, está dando direção ao fluxo da sua vida financeira. Sem esforço, sem anúncio, sem que você perceba. O dinheiro não decide para onde ir. Ele obedece a um comando invisível, e esse comando é a sua consciência. Se por muito tempo você foi ensinado a pensar, está difícil, não é para mim, nunca sobra, então não era falta de oportunidade, era apenas a mente mantendo um padrão antigo em movimento. Mas existe um alívio imenso aqui, porque se tudo começa dentro, tudo pode ser transformado dentro, sem depender de circunstâncias externas. Você não precisa esperar o mundo mudar para viver uma nova realidade. Você só precisa assumir uma nova posição interna. Pense em alguém que planta uma semente. Durante um tempo, não existe nada visível na superfície. Mas, debaixo da terra, a vida já começou. O invisível sempre vem antes. Da mesma forma, quando uma nova ideia de prosperidade é aceita por você, quando uma nova identidade é sentida como verdadeira, quando uma nova palavra começa a ser declarada com calma, as raízes começam a se formar. E mesmo que o mundo externo ainda pareça o mesmo, o movimento já começou. Isso explica por que, às vezes, sem motivo aparente, o fluxo muda. Uma oportunidade surge. Uma solução aparece. Um caminho se abre. Não é coincidência. É consciência manifestada. Pensamento é direção. Palavra é confirmação.
Quando você pensa de forma alinhada e declara com autoridade, você cria um novo eixo para a sua vida. E o mais poderoso, você não precisa lutar contra pensamentos antigos. Você apenas cria novos estados internos com tanta presença, com tanta calma, com tanta verdade, que os antigos perdem força naturalmente. A mente não precisa ser forçada, ela precisa ser conduzida. E neste momento, você está sendo conduzido para um novo entendimento. A prosperidade não é algo que você constrói no mundo. Ela é algo que você permite na consciência. Sinta isso. Existe uma versão sua que já vive em provisão. Uma versão sua que não sente medo do dinheiro. Uma versão sua que olha para a vida com segurança, com confiança, com expectativa tranquila. Essa versão não está no futuro. Ela é um estado mental disponível agora. E quando você começa a pensar a partir desse lugar, a falar a partir desse lugar, a sentir a partir desse lugar, o mundo externo não tem outra opção a não ser refletir isso, porque o fora sempre obedece ao dentro, sempre. E é por isso que, a partir daqui, nós vamos entrar em um ponto ainda mais profundo. A palavra não é apenas expressão da mente. A palavra é o decreto que coloca a lei em movimento. A palavra não é apenas um som que se dissolve no ar. A palavra é uma ordem enviada ao invisível. Cada vez que você fala sobre a sua vida financeira, você está autorizando um caminho. Não importa se você percebe ou não. Não importa se foi dito em voz alta ou em silêncio. A palavra sempre cria. Florence Scovel Shinn afirmava com absoluta certeza: sua palavra é sua varinha mágica. Isso não é simbólico, isso é lei. Quando você diz está difícil, você não está descrevendo uma situação. Você está decretando continuidade. Quando você diz tudo flui para mim com facilidade, você não está tentando se convencer. Você está abrindo um caminho. A palavra é permissão. Ela informa ao campo invisível. É por aqui que a minha vida deve se mover. E o mais poderoso, você não precisa implorar pela prosperidade. A prosperidade não responde ao pedido. Ela responde à aceitação. Existe uma diferença silenciosa e absoluta entre dizer eu preciso de dinheiro e declarar eu aceito a abundância que já me pertence por direito divino. Uma frase nasce da carência, a outra nasce da identidade, e o universo sempre responde à identidade que você assume. Perceba, quando você fala a partir da falta, o corpo contrai, a respiração encurta, a mente acelera. Mas quando você declara com autoridade tranquila, eu sou sustentado por uma fonte infinita. O dinheiro vem até mim por caminhos esperados e inesperados. Eu aceito viver em provisão constante. Algo muda imediatamente dentro de você. Existe expansão, existe calma, existe verdade. Isso é alinhamento. A palavra dita no estado certo não é repetição, é criação. Você não está tentando fazer algo acontecer. Você está reconhecendo o que já está disponível no plano invisível. E toda vez que você declara a verdade espiritual sobre a sua vida, velhos decretos são anulados. Antigas programações começam a se dissolver. Caminhos que estavam fechados recebem uma nova direção. Porque decreto espiritual não depende de esforço, depende de consciência. Por isso, a pressa não é necessária. A dúvida não é necessária. A força não é necessária. Apenas a presença. Apenas a certeza calma. Sinta o poder disso agora, não como um conceito, mas como uma experiência. Repita internamente, com suavidade: minha palavra abre caminhos. Minha consciência atrai provisão. Eu aceito o fluxo natural da prosperidade. Sem tensão, sem expectativa ansiosa, apenas como quem reconhece uma verdade. Você não está criando do zero. Você está ativando uma lei que sempre esteve em ação. E a partir do momento em que a palavra se torna decreto, a vida começa a se reorganizar ao redor dessa nova ordem. Pessoas certas, ideias certas, movimentos certos. Tudo começa a responder, porque agora existe uma direção.
E essa direção nasce daquilo que você declara. Mas existe um elemento que acelera esse processo de forma profunda e silenciosa: o sentir. A emoção que acompanha a palavra é o que transforma o decreto em realidade viva. É isso que ativa o fluxo. É isso que dissolve o tempo de espera. É isso que faz a prosperidade deixar de ser um conceito e se tornar uma experiência. E é para esse ponto que nós vamos agora. A palavra dá a direção, mas é o sentir que coloca tudo em movimento. Sem emoção, o decreto é apenas som. Com emoção, ele se torna realidade em formação. Florence Scovel Shinn ensinava que não basta afirmar. É preciso aceitar com o coração, porque o sentimento é o sinal que o invisível reconhece. Você pode repetir uma frase 1000 vezes com tensão, e nada acontece. Mas quando você declara uma única vez com paz verdadeira, o campo inteiro responde. O sentir não é intensidade, não é euforia, não é esforço para acreditar. O sentir é um estado silencioso de certeza. É quando o corpo relaxa, é quando a respiração se torna profunda, é quando a mente para de correr, é quando você diz, está feito, e algo dentro de você concorda. Perceba, a prosperidade não se move na frequência da ansiedade, ela se move na frequência da confiança. Por isso, a pressa bloqueia, a preocupação interrompe, a dúvida desacelera. Mas a paz é o sinal mais poderoso de alinhamento. Quando você sente paz ao falar sobre dinheiro, você entrou na consciência da provisão. E é aqui que o fluxo começa. Feche os olhos por um instante. Imagine a sua vida organizada. Não como um sonho distante, mas como um estado presente. As contas pagas com tranquilidade. Os recursos chegando no tempo certo. As escolhas sendo feitas sem medo. Veja a simplicidade disso. Veja a naturalidade disso. Não é luxo, é provisão. Agora sinta o alívio de não precisar lutar. Sinta a leveza de saber que existe uma fonte sustentando você. Sinta a segurança de não estar mais sozinho nesse processo. Esse sentimento é o campo da manifestação. Não existe esforço aqui. Não existe corrida. Não existe carência. Existe aceitação. A emoção correta diz ao invisível: ele já vive nisso. Ela já é isso. Isso já é real. E a vida começa a corresponder. Porque você não manifesta aquilo que deseja. Você manifesta aquilo que se permite sentir como verdadeiro. Talvez, por muito tempo, você tenha associado dinheiro à tensão. Talvez o simples pensamento sobre prosperidade ativasse preocupação. Mas agora isso está sendo reprogramado. Neste momento, você está criando uma nova associação. Prosperidade é paz. Prosperidade é segurança. Prosperidade é cuidado divino em ação. Respire novamente, mais lento, mais profundo. Existe um fluxo suave começando a envolver a sua consciência. Sem pressa, sem esforço, apenas movimento natural. É assim que a lei opera. Quando a palavra encontra o sentimento correto, o tempo deixa de ser um obstáculo. Os caminhos começam a aparecer com naturalidade. As soluções surgem de formas inesperadas. Porque você não está mais tentando trazer a prosperidade até você. Você está permitindo que ela encontre o espaço onde sempre pertenceu, dentro. E é a partir desse estado de aceitação profunda que nós entramos agora no momento mais poderoso de toda essa jornada. O momento em que você não apenas entende, você declara, você assume, você se alinha completamente. Nós vamos entrar na ativação espiritual. Agora, desacelere. Não existe nada para buscar, nada para entender, nada para controlar. Apenas esteja presente. Respire lenta e profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Solte os ombros. Relaxe o rosto. Permita que o corpo receba estas palavras sem esforço. Este é o momento em que a palavra deixa de ser ensinamento e se torna experiência.
em silêncio interior, acompanhe cada declaração, como se ela nascesse dentro de você. Eu reconheço uma única presença ativa na minha vida, uma fonte infinita de provisão, de amor e de suprimento constante. Essa presença vive em mim, se move através de mim e se expressa agora como prosperidade visível. Eu não busco mais, eu aceito. Eu aceito o fluxo divino de abundância que já está em movimento. Eu aceito o dinheiro como ideia espiritual em forma perfeita, chegando até mim pelos caminhos certos, no tempo perfeito, com harmonia e paz. Toda crença de escassez se dissolve agora na luz da verdade. Toda memória de luta perde a força. Toda resistência interna é suavemente liberada, porque eu compreendo. Existe uma lei que governa a minha vida, e essa lei é provisão constante. A fonte que me criou é a mesma que me sustenta, e essa fonte nunca falha, nunca atrasa, nunca se limita. Eu sou um com essa presença, eu sou um com o fluxo, eu sou um com a abundância infinita. O dinheiro vem até mim de forma esperada e inesperada. O dinheiro me encontra em todos os caminhos que percorro. O dinheiro é atraído pela minha consciência de paz. Eu não persigo. Eu permito. Eu não forço. Eu aceito. Eu não temo. Eu confio. Existe ordem divina em todas as minhas finanças. Existe inteligência infinita organizando meus recursos. Existe um movimento invisível abrindo portas que ninguém pode fechar. Aquilo que é meu por direito divino me encontra agora, sem esforço, sem conflito, sem atraso. Eu libero completamente a ideia de que prosperidade é difícil. Eu abandono a antiga identidade da luta. Eu não me identifico mais com a falta. Minha nova identidade é consciência de provisão, consciência de fluxo, consciência de abundância. E a vida responde imediatamente a quem eu sou. Eu sinto gratidão. Gratidão pelo que já chegou. Gratidão pelo que está chegando. Gratidão pelo que já foi preparado no invisível. A gratidão abre os canais. A gratidão acelera o fluxo. A gratidão confirma que está feito. E está feito. Está feito na mente divina. Está feito na lei espiritual. Está feito na minha consciência. Eu descanso na certeza. Eu caminho em paz. Eu vivo em provisão constante. A abundância é o meu estado natural. A prosperidade é a minha expressão verdadeira. O suprimento infinito se manifesta agora em todas as áreas da minha vida. Respire. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Sinta. Não pense. Apenas permita que essa frequência se estabeleça. Algo foi realinhado. Algo foi aceito. Algo foi colocado em movimento. E nenhuma força pode impedir aquilo que já foi decretado na consciência. Porque a palavra, quando dita em união com a verdade, sempre se cumpre. E eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Permaneça nessa paz, porque na sequência nós vamos selar esse momento com a confirmação consciente de que o campo já está ativo e a prosperidade já começou a se mover. Existe uma nova ordem atuando na sua vida agora, não como algo que ainda vai acontecer, mas como um movimento que já começou. O campo foi ativado, a consciência foi realinhada, a palavra foi aceita. E quando a palavra encontra espaço dentro de você, a lei entra em ação imediatamente. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam, os caminhos já estão sendo formados. Situações estão se reorganizando. Encontros estão sendo preparados. Ideias estão sendo entregues à sua mente no momento certo. Porque decreto espiritual não volta vazio. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra falada com fé e convicção libera a realização daquilo que foi afirmado. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Você não ouviu apenas uma mensagem. Você participou de um movimento de consciência. Perceba a paz que existe agora. Essa paz é o sinal. A ansiedade diminuiu. O peso saiu dos ombros. A respiração está mais leve. Isso é prosperidade começando dentro. E tudo o que começa dentro se torna visível fora.
nos próximos dias. Permaneça atento, não em estado de espera ansiosa, mas em estado de reconhecimento. Pequenos sinais vão aparecer. Sincronicidades, ideias simples, movimentos que antes não aconteciam. Isso é o fluxo respondendo. Isso é a vida confirmando o seu novo posicionamento. E existe uma forma de selar este momento na sua consciência. Uma forma de declarar para si mesmo e para o campo invisível que você aceita definitivamente essa nova realidade. Escreva nos comentários com presença e intenção: eu aceito a provisão infinita agora. Ao fazer isso, você não estará apenas digitando uma frase, você estará reafirmando o seu decreto. Você estará assumindo publicamente a sua nova identidade. Você estará fortalecendo esse campo. E toda vez que você retorna aqui, toda vez que você escuta novamente, essa consciência se expande ainda mais. Porque prosperidade é um estado que se aprofunda. Se esta mensagem falou com você, é porque você faz parte desta consciência. E este canal é um espaço onde essa verdade é lembrada, fortalecida e vivida diariamente. Permaneça. Aqui nós não buscamos, nós aceitamos. Aqui nós não lutamos, nós alinhamos. Aqui nós não pedimos, nós decretamos com amor, consciência e certeza. E se você sente que este é o seu caminho, existe uma forma de aprofundar ainda mais essa jornada. Através da membresia, onde nós mantemos esse campo ativo de forma contínua, com ativações, decretos e ensinamentos que sustentam a sua nova identidade espiritual de prosperidade. Mas por agora, não faça mais nada. Não volte para a preocupação. Não tente entender como. Apenas permaneça nessa certeza silenciosa. A prosperidade já começou a se mover. Ela responde à sua consciência. Ela segue a sua palavra. Ela encontra você no estado em que você está agora, em paz, em confiança, em aceitação. Respire mais uma vez. Sinta a gratidão, porque está feito. E tudo o que está feito na consciência se manifesta na experiência. Nos encontramos na próxima ativação.